Salve, salve galera! Estamos chegando em mais um informativo aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Amanhã tem Champions League, amanhã tem Cressol Marreco em ação no ginásio do Arrudão e também tem resenha na final lá na região sudoeste paulista, levando o nome de Piraju. Tem dois vizinhos mais uma vez campeão, tem a goleada o Marechal Cândido Rondon sobre o Moarama pela chave ouro, tem os destaques das equipes paulistas, tem informações para você aí com Libertadores, com muitos outros campeonatos e as informações também dos outros esportes. Estamos só começando as nossas informações, mais uma vez agradecendo a você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br. Já falei aí da grande goleada da equipe de Marechal Cândido Rondon, Copa Grill, 5-0 sobre o Moarama. Faltando 3 minutos para acabar o jogo, estava 1-0. Aí veio o goleiro Linha, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Teve o gol do Barbosinha, teve o gol do Suelto. O pessoal aqui de Francisco Beltrão conhece bem esses atletas. Teve o Gugu, que veio lá do Nordeste e também meteu gol, enfim. Não faltou bola na rede para alegria do torcedor do Copa Grill Marechal Cândido Rondon. 5-0 sobre a equipe de Moarama. Foi a terceira rodada, a abertura da terceira rodada. E nós teremos também pela terceira rodada São José dos Pinhais contra a equipe do Mufatão, jogando no próximo dia 4, na quarta-feira. E amanhã nós teremos aí duas partidas. O Cressol Marreco joga contra o São Lucas de Paranavaí. Já eu falo deste jogo, a expectativa, como que vem o Cressol Marreco. E amanhã também tem em Foz do Iguaçu, Foz Cataratas contra a equipe de Guarapuava. Jogão, Guarapuava vem de derrota em casa, faz esse duelo interessante contra a boa equipe do Foz Cataratas, que joga a liga, enfim, é uma equipe forte também. Ainda no próximo dia 4, na quarta-feira, o Pato Futsal vai receber a equipe do Campo Mourão. E ainda esta semana, no sábado, nós teremos Palmas contra Matelândia, duelo de equipes que vieram aí da chave prata, tá bom? Então, jogos que serão disputados nesta semana pela chave ouro do Campeonato Paranaense e que já começou aí com uma boa média de gols, de 5-0 de Marechal Cândido Rondon. O pessoal do site PP News traz a matéria aí do nosso amigo Lucas Maciel, que após uma sequência ruim fora de casa, falei ontem a respeito desta situação, a equipe que perdeu para uma equipe da chave bronze, jogando pela Copa Rádio Chopinzinho Doce Doce, e que perdeu 2 partidas pela chave ouro e as 2 foram fora de casa. A estreia contra a Matelândia e depois aquele jogo, que o jogo ficou até paralisado lá em Umuarama. Agora o primeiro jogo em casa. Lembrando que a equipe do Cressol Marreco já havia conquistado 2 vitórias por 5-3 lá mesmo em Chopinzinho. Venceu também um amistoso lá em Santa Catarina e um outro amistoso disputado aqui no sudoeste do Paraná. Jogos oficiais, 2 derrotas. Uma para o Aimoré por 3-2 e também aí a derrota para a equipe de Umuarama. 2 derrotas e as 2 pelo placar de 3-2. Agora tem que correr atrás, pensando em avançar as próximas fases, aquela história de poder decidir sempre em casa. Pato Branco, Marechal, que venceu mais uma, Foz Cataratas e agora o Moarama conheceu a primeira derrota, estão na frente na tábua de classificação. Além disso, tem a volta do Bateria, tem a volta do Sinoê, que jogaram pela seleção brasileira, fizeram 2 partidas, uma no último dia 30 de março e a outra no último domingo. Sinoê, inclusive, balançou as redes, só que eles estão voltando e dificilmente, até em virtude do descanso, questão física, podem ser que não venham jogar. O São Lucas segue sem vencer no campeonato. Um empate contra Guarapuava, 2-2, e uma derrota 6-1 lá em Campo Mourão. Como a equipe treinada pelo Baiano não jogou o fim de semana, teve esse descanso aí. Jogou na quinta, perdeu lá pela Copa Rádio Chopinzinho, mas teve o final de semana e é favorito, sem sombra de dúvidas, até pelo elenco, pelo investimento, é favorito contra a equipe do São Lucas
para alcançar aí esta vitória. Lembrando que das 2 derrotas até aqui, resultado normal, né? A hora do torcedor também botar a mão na consciência. Não tem que ser aquele torcedor que vai ao ginásio somente quando o time está ganhando, como foi o ano passado, um ano brilhante, uma equipe no seu segundo ano chegar a uma semifinal de Liga Nacional e depois também já disputando algum tempo a chave ouro, chegar à decisão não é fácil, está entre as melhores equipes do Paraná e entre as 4 melhores equipes do Brasil. Torcedor, é claro, fica mais exigente, mas não é o caso também de abandonar a equipe por causa de alguns resultados típicos de início de temporada. É importante cobrar? É importante estar cobrando, mas tem que acompanhar mais de perto a equipe e entender também, né, tanto a questão do técnico baiano, a reformulação que o elenco passou, as peças novas que chegaram que estão se entrosando, até mesmo as peças do Sub-20 que estão sendo aproveitadas, bem como aquelas que ainda não puderam atuar. Então é um elenco forte, só que ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial e precisa mais do que nunca do apoio do torcedor para sim o torcedor poder fazer a diferença em prol da equipe do Marreco neste momento que a equipe atravessa. Quem sabe, e ressaltando que a equipe jogou fora na Liga Nacional e venceu a Intel lá em São Sebastião do Paraíso por 3-1. É um resultado diferente em se tratando da principal competição que o Marreco disputa esse ano e que estreou com vitória e estreou aí com o pé direito, estreou vencendo pelo placar de 3-1. Então precisa do apoio do torcedor e este jogo contra a equipe do São Lucas é fundamental. Vai ter transmissão das emissoras aqui de Francisco Beltrão, né? Então as emissoras estarão transmitindo e a gente espera que o torcedor compareça também no ginásio Arrudão para prestigiar este duelo na noite desta terça-feira, Marreco e São Lucas. Ainda no sudoeste paranaense, 2 vizinhos levam o bicampeonato da Taça Iguaçu de futebol. Foi no sábado, né? Até para não atrapalhar aí o domingo de Páscoa. E o time de 2 vizinhos foi o grande campeão. Matéria que está disponível no portal RBJ, Caderno de Esportes, do Edson Zuconelli. A matéria, o time de 2 vizinhos venceu a 27ª edição da Taça Iguaçu lá de Sulina. Venceu o Coronel Vivida pelo placar de 2-1. A final foi no último sábado no Estádio Progresso. 2 vizinhos conquista o bicampeonato e é o maior campeão de todos os tempos da Taça Iguaçu. 13 vezes já levantou a taça. Terceiro lugar ficou com a equipe de Francisco Beltrão. Jogador Leandro de 2 vizinhos foi premiado como goleiro menos vazado. Salino, também de 2 vizinhos com 7 gols marcados, foi o artilheiro. Troféu de equipe mais disciplinada ficou com a equipe de Francisco Beltrão. Então tá aí, né? O secretário de Esportes e do Turismo do Paraná esteve lá, o Douglas Fabrício, o prefeito de Coronel Vivida, o Frank Ariel Schiavini, o prefeito Paulo Horne de Sulina, diretor do Departamento de Esportes de Sulina, Cristiano Rapace, e também vários vereadores do município. 8 equipes participaram: Sulina, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Saudade do Iguaçu, 2 vizinhos, Boa Esperança do Iguaçu, São João e Chopinzinho, e o melhor, claro, para a equipe de 2 vizinhos, 13ª vez. Parabéns aí aos atletas. Quem vem fazendo bonito, saindo do sudoeste paranaense, indo para o sudoeste paulista, é a equipe do Resenha, né? A equipe do Resenha, uma equipe com jovens talentos do futebol de Piraju, da região, num campeonato regional, chega à decisão, venceu na semifinal pelo placar de 7-3 a equipe do ASB e agora vai para a disputa. Parabéns aí para a equipe do Resenha, representando o esporte pirajuense. Esporte pirajuense que teve skate no final de semana, festival de esportes radicais e que teve a galera fazendo bonito também no futebol, levando a equipe do Resenha para uma decisão. Um abraço lá pro Newton, para toda a galera que acompanha aqui também chicopiraju.blogspot.com.br. Voltando para o sudoeste paranaense, ocorreu em Cruzeiro do Iguaçu, torneio cultural de bodoque, é de estilingue, né? Os participantes tá aí então participando com o bodoque cultural, aquele elástico conhecido como tripa de mico, borracha preta, cabo de madeira e apenas pedra como munição. O organizador, o Jairo Ribeiro dos Santos, o popular índio, destacou aí a boa adesão ao evento.
Então, após o fim do torneio, um almoço foi servido, né? Um almoço foi servido aí, e o torneio de bodoque que ocorreu e o pessoal do Jornal de Beltrão também divulgou. Também destaque aí no Jornal de Beltrão o torneio Tiradentes lá em Santo Antônio do Sudoeste, 30ª edição neste ano de 2018, evento com realização do Departamento de Esportes da Prefeitura e com mais de R$ 1.800 em prêmios, além de troféus e outros prêmios mais. R$ 200 a inscrição por equipe até o dia 7 de abril. Dia 8 de abril, início da competição, que no ano passado contou com 36 times e a lanchonete da CAS foi a grande campeã. O pessoal aí pode se informar lá na 3ª Companhia da Polícia Militar, no Departamento de Esportes de Santo Antônio do Sudoeste e no telefone também o 46 3563 1331, um dos vários telefones aí para participar desta competição. Dia 4 de abril, encerram as inscrições para o Campeonato Municipal de Bocha de 2 Vizinhos e nós temos aqui informações. Falei do Prêmio Brasil Olímpico a semana passada e falei até da Duda Penso, que foi eleita a melhor atleta do ciclismo BMX Freestyle do Brasil, e ela é de Francisco Beltrão. A atleta aí participou da 19ª edição do Prêmio Brasil Olímpico. 51 modalidades esportivas foram contempladas e a beltronense ficou, claro, muito contente com o prêmio de melhor atleta de ciclismo BMX Freestyle do Brasil. Tem que ter coragem, não é fácil, né? Ainda em Francisco Beltrão, segundo o Jornal de Beltrão também, né? O nosso amigo Adolfo Pegoraro, os integrantes do Rotary Clube Francisco Beltrão Marrecas fizeram a entrega de equipamentos para o projeto social Pequenos Campeões da Escola Eliseu Capoeira MMA, que fica no bairro Alvorada, em Francisco Beltrão. O professor Luiz Eduardo Marchetti, o Tizil, que coordena o projeto social de Muay Thai com crianças carentes, recebeu as doações do Rotary Clube Marrecas, o Nilson Baldo, e do governador do Distrito 4640, Eduardo Toshimitsu. Tá importante sempre o pessoal do Rotary tem esse lado social e incentivando essas modalidades que ajudam efetivamente a trabalhar aí com crianças carentes e a dar a eles uma oportunidade, não apenas no esporte, mas principalmente na vida, porque é através do esporte que eles terão aí a questão do respeito às regras, do respeito ao próximo, questão de se trabalhar a coletividade e nada mais justo e nada mais importante que recebam esse apoio aí também, já que não é fácil praticar nenhum tipo de modalidade esportiva no Brasil, com exceção do futebol. O pessoal do Muay Thai sofre, o pessoal aqui em Francisco Beltrão temos um campeão paranaense, né, de tiro, ele inclusive participa daquela competição tiro no prato, o Adelar ganhou a etapa ali em Cascavel, né? Foi um resultado importante, é um atleta ainda amador, tira dinheiro do próprio bolso para treinar e às vezes precisa de um auxílio, de uma ajuda para poder se deslocar numa viagem, numa competição, treinamento, a munição não é barata e ele está aí, né? É o nome de Francisco Beltrão que está sendo levado adiante. Parabéns aí também para o nosso amigo Adelar, que faturou ali em Cascavel, que venham as outras etapas e quem quiser pode ajudar aí o rapaz também nas viagens, né? E mais uma vez parabenizar o pessoal aí da Escola Eliseu Capoeira Muay Thai para crianças carentes, recebendo esse apoio do Rotary também é muito importante. E fechando aqui, temos informações, né? Que o outro projeto, outra modalidade esportiva ocorrendo para o futuro pelo professor Robson Ramos, o Robinho, está com inscrições abertas em Francisco Beltrão, treinos de graça e as crianças podem se inscrever aí pelo 469-9915-3688. Trabalho todas as terças e sábados, das 9 às 10 da manhã, no Ginásio de Esportes João Cantu, no bairro São Cristóvão. Ele é profissional, personal, treinador de corrida de rua e professor de educação física. Tá com esse projeto aí no atletismo, importante ter as crianças participando e ter o apoio também de empresários e de toda a sociedade. Vamos falar do esporte profissional, voltar a falar do esporte profissional. Falei do Marreco que joga nesta terça-feira contra o São Lucas de Paranavaí, jogo no ginásio Arrudão. Vale a pena aí o torcedor prestigiar a equipe do Marreco, incentivar, acreditar. Pode ser a primeira vitória da equipe no Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Temos aqui os destaques agora do esporte profissional. O torcedor da Ponte Preta está
em festa, né? A equipe conquistou pela 6ª vez o título de troféu do interior. A última conquista havia sido em 2015. Agora a conquista novamente em 2018. Venceu o Mirassol na final por 1-0. Final na segunda-feira, coisa da Federação Paulista de Futebol, né? Não dá nem para falar do 15 de Piracicaba e Guarani, que estão aí na semifinal da A2, porque o jogo foi no sábado. Enfim, pisou na bola a Federação Paulista, mesmo assim, casa cheia, mais de 15 mil pessoas no estádio Moisés Lucarelli. Emerson marcou um golaço, Silvinho havia acabado de entrar, fez o cruzamento. Bonito gol do Emerson, chegou chutando de primeira. Jogo de ida havia terminado empatado em 1-1 e a Ponte Preta conquista mais um título em sua história. Equipe que não tem nenhum título que pode ser considerado um grande título, né? Como, por exemplo, chegou na final da Sul-Americana e perdeu. Já por 6 vezes chegou à final do Campeonato Paulista, também acabou ficando com o vice-campeonato, mas que conquista pela 6ª vez o título do interior. Volto a dizer, a última conquista havia sido em 2015. Volta a conquistar a taça a macaca Ponte Pretana desde 1900, sem nunca interromper as atividades no futebol. Decisão do 3º lugar do Campeonato Pernambucano. Começou depois da decisão da final, né? Coisas também da Federação Pernambucana. Central e Náutico fizeram o primeiro jogo da final ontem 0-0. Hoje começou a decisão do 3º lugar e o Sport bateu o Salgueiro por 3-0 com 2 gols do Pablo Pardal e 1 do Léo Ortiz. Campeonato Argentino tá terminando, finalzinho. Godoy Cruz e Colón vão empatando em 1-1. Olimpo e Temperley, este jogo terminou empatado em 1-1. Pelo Campeonato Espanhol, o Betis bateu o Getafe por 1-0 e quem está penando lá na zona do rebaixamento, o Las Palmas, o La Coruña e o Málaga. Estão muito atrás do Levante, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, e dificilmente devem escapar aí, né? Até porque o Atlético de Madrid venceu o final de semana o La Coruña, Las Palmas não vem bem, o Málaga também não conseguiu, enfim, devem ser rebaixadas lá no Campeonato Espanhol. No Campeonato Português, o Porto deixou a chance de escapar, de voltar à liderança, deixou escapar esta chance e os brasileiros deram show por lá. Natan e Maurides fizeram os 2 gols do Belenenses sobre o todo-poderoso Porto e o Porto ficou com a derrota, isto no Campeonato Português, também jogo que foi disputado hoje. Campeonato Mineiro, 2ª Divisão, Nacional 4, Tupinambás 2, Passo Fundo e Glória empataram em 1-1. América de Teófilo Otoni perdeu para Uberaba pelo placar de 1-0 jogando em casa. Foram os jogos desta segunda-feira. Terça-feira vai chegando e nós teremos campeonato italiano com Atalanta e Sampdoria, Genoa e Cagliari, Udinese e Fiorentina. Todos os jogos 1h30 da tarde. Liga dos Campeões, daí é jogaço, 3h45. Sevilha contra Bayern de Munique. Muitos podem apontar o Bayern como favorito, mas o Sevilha vem jogando um futebol bonito. O único que sumiu por lá foi o Paulo Henrique Ganso, né? Esse não joga mais por lá, não tem nem chance, nem no banco tá ficando. E o jogaço entre Juventus e Real Madrid. Quem é que leva esta? É repeteco da final do ano passado, que o Real Madrid foi campeão. Grande jogo, mais uma chance de ver Casemiro, Marcelo, os jogadores brasileiros que estão também na Juventus, como o Douglas Costa, o Alexandro, ver aí prováveis adversários do Brasil na Copa, como por exemplo o próprio Gonçalo Higuaín. Grande jogaço, né? Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, são selecionados, independente do jogador muitas vezes não ter o país na Copa do Mundo, mas dois selecionados, são 2 seleções incríveis, tanto o Juventus quanto o Real Madrid. Muitos apostam no Real Madrid, até pelo número de títulos que tem, mas promete ser um jogo bastante equilibrado. Taça Libertadores à noite, Libertad contra o The Strongest e o Real Garcilaso contra o Nacional do Uruguai. No Campeonato Roraimense, amanhã tem Progresso contra Atlético Roraima. Tem o jogo da volta entre São Bernardo e Oeste pela A2. O Oeste venceu o jogo de ida por 2-1. Caso de empate, o Oeste vai para a final e avança para a elite do futebol paulista. São Bernardo precisa vencer se quiser voltar para a elite
do futebol paulista o ano que vem. Em Tocantins, amanhã tem Paraíso contra Interporto, o Sparta contra Gurupi e o Tocantinópolis contra o Araguaína. Amanhã no Roraimense tem Rio Negro contra Baré. E pela Taça Libertadores tem o Verdão em campo amanhã. Palmeiras contra Alianza Lima. Palmeiras vai focar no jogo? Tem que focar, né? Decisão do Paulista é só no domingo. Nada de pensar no jogo da final, tem que pensar somente no jogo da Libertadores. Amanhã também tem o julgamento. Pode pintar aí um efeito suspensivo para todo mundo que eu acho errado. Se foi expulso, Felipe Melo, Cleiton, não importa quem seja, foi expulso, tem que cumprir, vai ter que cumprir a suspensão. Amanhã também será decidido o caso aí do Jailson, do Palmeiras, né, para ver se ele joga o último jogo. Afinal, o Palmeiras vai jogar pelo empate contra o Corinthians no domingo, mas antes disso tem Taça Libertadores no meio da semana. O Verdão contra o Alianza Lima. Palmeiras focado pensando na Libertadores. O São Paulo anunciou contratação, jogador do Defensor Sporting tá chegando no São Paulo, mesmo um jogador que foi recusado no Grêmio por causa de uma lesão lá, que detectaram e tal. O Grêmio não quis se arriscar. Vamos ver aí como que vem, né? Porque é um bom jogador, o São Paulo foi buscar, até hoje tem um Lugano uruguaio, fica de olho lá no futebol uruguaio. Então vamos esperar aí, e o técnico também, né, o Diego Aguirre, e esperar aí para ver como que fica a situação. Pro jogo contra o Alianza Lima, o Palmeiras vai poupar alguns titulares e mantém algumas dúvidas, né? Então tá pensando no jogo da final aí do próximo domingo, mas é esperar aí. Com 3 pontos conquistados ao derrotar o Junior Barranquilla na Colômbia, Palmeiras lidera o grupo 8, o Alianza Lima, e o Boca Juniors tem 1 ponto cada, e o Junior, claro que perdeu o primeiro jogo, não pontuou, então o Verdão pode se dar ao luxo aí de poupar alguns titulares pensando no duelo da decisão do próximo final de semana. Encerrando aqui, né, terminou lá no Campeonato Argentino agora, Godoy Cruz 2, Colón 1, gol marcado no finalzinho. Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al Ain bateu o Al Hilal por 2-1, o Estigal bateu o Al Rayyan do Catar pelo placar de 2-0, isso na Liga dos Campeões da Ásia, tá? Tivemos também aí, além dessa vitória do Estigal do Irã, 2-0 para cima do Al Rayyan. Outro jogo, o Nassaf Kars e o Persépolis empataram em 0-0 e o Al Sadd do Catar bateu o Al Ahly dos Emirados Árabes pelo placar de 2-1. O Caio Canedo, com assistência do Ronaldo Mendes, fez o gol aí, o Caio Canedo, que é brasileiro, claro. Ele que aqui no Brasil jogou no Vitória, no Inter, no Figueirense e também no Botafogo. Fez um dos gols aí na Liga dos Campeões da Ásia. O Sport Recife hoje ficou aí com a 3ª colocação do Campeonato Pernambucano. Aquela vitória que eu falei por 3-0 fez com que a equipe ficasse com o título. O Astra Trispolis no Campeonato Grego bateu o Platânias pelo placar de 4-0 e tivemos ainda vários outros jogos sendo disputados nesta segunda-feira, tá bom? Tenho aqui informações também, trazer aí os destaques para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br. Supercopa Piratininga volta no final de semana, nós teremos aí mais jogos. Final de semana, em virtude até do feriado de Páscoa e do feriado santo, nós não tivemos, mas nós teremos no próximo final de semana a volta das atividades. Você acompanha tudo pela Rádio Piratininga, piratiningapiraju.com.br, no Facebook, Supercopa Piratininga, Facebook, Supercopa Piratininga, você acessa e tem lá fotos, vídeos, entrevistas e muito mais. E também vale aqui o destaque, né, que você acompanha jogos com transmissão da TV Estância, nosso amigo Fernando Carrero, também transmitindo os jogos da Supercopa Piratininga. Já falei dos jogos da Libertadores amanhã e da Liga dos Campeões. Amanhã também tem Liga dos Campeões da Ásia, já às 7 horas da manhã. Cerezo Osaka contra o Jeju, o Buriram contra o Guangzhou Evergrande, muitos brasileiros, Suwon da Coreia contra o Sydney da Austrália, o Xangai Shenhua contra o Kashima, o Zobiahan do Irã contra o Al Dahil do Catar, o Al Wahda dos Emirados Árabes contra o Lokomotiv Tashkent do Uzbequistão, o Al Garrafa do Catar contra o Al Jazeera dos Emirados Árabes e o Al Ahly da Arábia Saudita contra o Tractor Sazi do Irã, jogos que serão disputados amanhã. Chapecoense contra Londrina estarão jogando amanhã também. Amanhã também nós teremos aí, né,
vários outros jogos. Falei aí do campeonato italiano. Amanhã também nós teremos aí, vale aqui o destaque, teremos aí o campeonato italiano, destaque para esse jogo aqui, Udinese e Fiorentina, importante sempre estar de olho nos brasileiros que estão em ação lá fora. Para finalizar aqui, o basquete e o vôlei, né? O basquete e o vôlei também sendo destaque. Final de semana, PFB Futebol Clube perdeu lá no Canarinho pelo placar de 7-5, alguns desfalques na equipe, e a equipe acabou ficando com a derrota depois de 4 vitórias consecutivas. Perdeu, né, mais uma derrota, e o aproveitamento da equipe baixa agora para 58,3%. O saldo de gols continua positivo, são 105 gols marcados contra 78 gols sofridos. Então, a equipe continua ainda com um bom saldo de gols aí nesta temporada. Começaram os playoffs do Novo Basquete Brasil e o Bauru venceu o Vasco pelo placar de 93-84. Na Liga de Basquete Feminino, vitória do Veracruz sobre o Blumenau por 68-59. Jogos, portanto, desta segunda-feira do basquete. Na terça-feira, nós teremos aí Cearense contra o Pinheiros e Caxias do Sul contra Botafogo. Outros jogos dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Pelo Liga de Basquete Feminino, amanhã tem Catanduva contra São Bernardo e o Presidente Venceslau contra o Santo André. Na NBA, jogaço amanhã, 8 horas da noite, super jogo. Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors, né? Este jogo é muito interessante de se assistir. Tem Philadelphia 76ers contra o Brooklyn Nets. Outro jogo bacana amanhã, Miami Heat contra o Atlanta Hawks, 8h30 da noite. New York Knicks contra o Orlando Magic. Chicago contra o Charlotte. O Houston contra o Washington. O Milwaukee Bucks contra o Boston Celtics. Tem o Oklahoma City Thunder contra o Golden State Warriors, 9 da noite. Jogaço também. Dallas Mavericks contra o Portland Trail Blazers, o Denver contra o Indiana Pacers, o Utah Jazz contra o Los Angeles Lakers, o Phoenix Suns contra o Sacramento Kings e o Los Angeles Clippers contra o San Antonio Spurs, né? Por ver todos os jogos, só jogaço na NBA. Jogos voltam amanhã a partir das 8 horas da noite. Vale aqui o destaque também para fechar do vôlei, né? O vôlei também tendo o seu destaque aqui no nosso chicopiraju.blogspot.com.br, porque já está afunilando tanto a Superliga masculina como a Superliga feminina de vôlei, e nós sempre trazemos aqui os destaques, né? Falei inclusive já do chaveamento que vai ocorrer na Superliga masculina e a Superliga feminina chegando à sua decisão, terminando o jogo aqui, o jogaço, o jogo 4 entre Osasco e Praia Clube. Neste momento está no terceiro set com vitória de 15-3 do Osasco sobre o Praia Clube. O Osasco que venceu o primeiro set 31-29 e o segundo set 27-25. Vai ficando com a vaga, pelo menos por enquanto, na decisão. A boa e forte equipe do Osasco. Isto na Superliga Feminina é o jogo de hoje do vôlei. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira tem Liga dos Campeões, tem Palmeiras na Libertadores e tem Marreco pela chave ouro do Paranaense. Fica aqui o destaque para você, tá? Lembrando que final de semana já começa Campeonato Paulista da segunda divisão, Santa Cruzense vai estar em ação. Tem o Thiago Piraju jogando agora com o Icasa no Ceará, está jogando com o Icasa no Ceará. Ontem a equipe perdeu pelo placar de 1-0, foi o início do módulo 2 da Série B do Campeonato Cearense. O Icasa, equipe tradicional, já disputou a Série B de brasileiro, passou por momentos difíceis, mas agora está se reerguendo. Tem o Thiago Piraju jogando por lá, esteve em campo ontem o Thiago Piraju, e a gente sempre na torcida também pelos atletas pirajuenses, não só o Thiago Piraju, mas o Luiz Felipe, o PP na canoagem, o Charles da canoagem, tantos outros aí que sempre levam o nome de Piraju adiante, como a equipe do Resenha, que está na decisão. Mas hoje tem Palmeiras contra a Aliança Lima, hoje tem Liga dos Campeões, jogaço, Juventus e Real Madrid, e tem Cressol Marreco contra o São Lucas pelo Paranaense da chave ouro. Eu vou ficando por aqui, a todos uma ótima terça, até mais, tchau!